Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 17º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, parte 3. E no dia de Yahvé, achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta. Apocalipse 1:10. A palavra trombeta significa em hebraico shofar. O dia de Yahvé, ou Yom Yahvé, nas escrituras denota um tempo de julgamento divino anunciado pelos profetas que traz consigo aniquilação e devastação, além de justiça para os justos. Yom Yahvé também é conhecido como Dia da Vingança, Isaías 34:8, Dia da Raiva, Ezequiel 7:19 e Dia da Ira, Salmo 110:5. Os sinônimos para este dia são Dia das Trevas, Joel 2:2, Dia de Dificuldade e Angústia, Sofonias 1:15, Dia de Desolação, Sofonias 1:15, Dia da Trombeta e os Gritos de Batalha, Sofonia 1:16, e o Dia das Nuvens, Ezequiel 33. A coleta e o retorno mundial dos israelitas espalhados no Dia da Nuvem, igual Dia de Yahvé, para seu país mencionado em Ezequiel 34:12-13, indica o evento futuro deste dia incomparavelmente grande que ainda não ocorreu. Malaquias 3:23 também termina com uma referência profética ao dia de Yahvé. Veja, eu lhe envio o profeta Elias antes do dia de Yahvé, o grande e difundido. Agora Yohanan estava em espírito naquele dia de Yahvé e ouviu a seguinte instrução: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1:11. O nome Éfeso significa desejável. O nome Esmirna significa mirra, entendida no contexto bíblico como amargura como sinal de seu sofrimento e morte. Pérgamo é derivado de 3 palavras: por, gam ou gamos, e mon ou homem. Por significa através de uma linha para. Gam ou gamos deve representar casamento ou casamento santo. Dessa palavra vem a palavra em inglês jogos, que significa jogo ou jogo de competição. Então, Pérgamo também pode ser descrito como uma cidade casada, aqui em vista da Nova Jerusalém. Tiatira significa perfume ou vítima do trabalho. Sardes significa o príncipe da alegria. Filadélfia significa amor fraterno. Laodiceia vem do laos, povo, e do dike, lei, que podem ser traduzidos como lei das pessoas ou pessoas da lei. Assim, podemos formular a seguinte afirmação a partir do significado das palavras de cada congregação: o amargo como sinal de seu sofrimento e sua morte era desejável e traz à tona a cidade casada, a Nova Jerusalém, com sacrifícios pelo príncipe da alegria e pelo amor fraterno de um povo de justiça. Voltei-me para observar quem falava comigo, e, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo,
Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Apocalipse 1, 12-16. Yohanan vê o Messias no meio de 7 castiçais de ouro, no meio de 7 menorás. É a menorá que estava no tabernáculo e no templo. A menorá é um símbolo hebraico. No versículo 20, aprendemos: Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 20. Havia uma menorá em todas as igrejas. Quais congregações têm uma menorá? Parece congregações messiânicas, porque menorais normalmente não são encontradas em congregações não messiânicas. E toda a palavra de Yahvé pode ser encontrada nas igrejas messiânicas. Mais uma vez, vemos como o círculo se fecha. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. O livro de Enoque também menciona 7 anjos que têm nome. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Enoque 20. No livro de Enoque, aprendemos informações adicionais sobre Miguel, Rafael e Gabriel. O primeiro é Miguel, o compassivo e longânimo. O segundo, que está acima de todas as doenças e todas as feridas de crianças humanas, é Rafael. E o terceiro, que domina todos os poderes, é Gabriel. A descrição do Messias também pode ser encontrada em Daniel, Isaías e Ezequiel. Suas roupas eram brancas como a neve e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo e as rodas do trono eram chamas ardentes. Daniel 7:9. Outra escritura que liga as escrituras ao livro de Apocalipse. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Apocalipse 19:12. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Apocalipse 1, 17-19. Já falamos sobre o primeiro e o último e que ele possui as chaves da morte e do inferno. Chegamos agora ao capítulo 2 de Apocalipse, no qual Yohanan escreve as 7 igrejas na Ásia Menor. Ele também as serviu. A palavra grega para comunidade é eclésia, que significa evocado. Como as cartas de Yohanan às 7 congregações estão no livro de Apocalipse, e a revelação é escrita aos servos e servas que passam pela grande tribulação, eu concluo da seguinte forma: as 7 paróquias são paróquias que existiram recentemente. Também notamos que os vencedores
recebem promessas diretamente do livro do Apocalipse. Lembramos que Yahvé completa tudo o que inicia em um ciclo. Portanto, consequentemente, há também uma carta no final. E dessa vez, não mais para 7 congregações, mas para todas as congregações. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às congregações. Apocalipse 22:16. Quando chegarmos ao capítulo 22, irei abordar esta carta mais de perto. A primeira carta vai para Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais antigas, maiores e mais importantes da Ásia Menor dos tempos antigos e abrigava uma das 7 maravilhas do mundo, o Templo de Ártemis. Nos tempos antigos, a cidade estava bem no mar. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado muitos sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Apocalipse 2:1-3. A igreja em Éfeso recebe elogios de Yeshua, tem obras, porque, como Tiago diz, desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2:17. Yeshua elogia ainda mais essa comunidade por não ser capaz de suportar o mal. A palavra grega para mal é kakos e significa prejudicial, destrutivo e injusto. Provérbios 12:12 expressa isso maravilhosamente. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. E os justos correm nos ciclos da justiça. Mas Yeshua culpa a igreja em Éfeso. Mas tenho contra você que você deixou seu primeiro amor. Amarás, portanto, o teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Em Deuteronômio 6:17 continua: observarás cuidadosamente os mandamentos de Yahvé, teu Deus, bem como os preceitos e decretos que ele te ordenou. E Yeshua diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14:21. Aqui vemos como Yahvé e Yeshua estão intimamente ligados à guarda da Torá. Jeremias também fala desse amor. Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da tua juventude. Como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Jeremias 2:2. Yeshua os ameaça. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Apocalipse 2:5. Se o castiçal de 7 hastes de ouro no santuário do templo se tornasse ritualmente impuro, era removido e substituído por um castiçal de substituição. Yeshua está andando no meio das 7 menorais de ouro e, portanto, as igrejas também devem andar em santidade. O que é sagrado também é descrito em detalhes na Torá. No próximo episódio, continuamos com as obras dos nicolaítas que odiavam os efésios e examinaremos outras letras. Sejam ricamente abençoados.